Olá a todos, todas e todes. Eu sou o João Ferreira, eu sou especialista em gestão de saúde pública e atenção primária em saúde. Sou também teólogo e escritor de alguns livros. E a gente está aqui hoje pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação para fazer um bate-papo muito legal com o Dr. Marcelo Pedra sobre o tema violência como forma de linguagem e sobrevivência. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta de uma forma mais ampla, de uma forma mais dialogável. E é uma alegria repartir esse momento com vocês. Seja bem-vindo, Marcelo. Que bom estar aqui com você. Oi, João. Obrigado pela parceria. Me chamo Marcelo Pedra. Estou, nesse momento, na função de supervisor clínico institucional do ICEP e acompanho, junto com o João e com as docentes assistenciais que fazem parte do programa de provimento, o dia a dia das equipes, tentando, de alguma maneira, subsidiar esse fazer no território, das equipes de consultório na rua, junto à população mais vulnerabilizada, para tentar trazer instrumentos para que eles possam atender melhor, com mais efetividade, enfim, e com mais, sobretudo com mais alegria, para a gente poder também trazer para o trabalho essa dimensão da informação, da formação, como algo que nos ajuda e nos dá prazer no trabalho. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui. Importante lembrar, Marcelo, que o ICEP hoje é a Escola de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo. Hoje nós temos um programa de provimento de profissionais que passam por uma formação onde 32 horas eles estão em campo atuando, mas 8 horas eles estão com a gente. Hoje o consultório na rua, que é um dispositivo que começou em um único município, hoje está em 7 municípios dos 8 que o estado tem consultório. Então a gente representa aí praticamente 90% dos consultórios na rua do estado, e esse é um espaço de formação, de diálogo, como você falou, onde a gente busca qualificar os nossos profissionais, mas não é uma qualificação só técnica, como você falou, é uma qualificação humana, de humanidade, de trazer eles para a realidade, dialogar práticas a partir da realidade e propor soluções. Espero que seja um tempo muito agradável. Fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade de dialogar esse tema tão importante. Bom, nessa disposição que eu coloquei agora, João, eu não consigo te ver, mas a gente vai trocando e a ideia é que essa nossa seja uma conversa, para a gente poder trazer essa dimensão da violência, ou talvez seja até mais adequado pensar as violências, que a gente vai falar numa dimensão mais ampla, mais plural, sobre o tema, e sobretudo, como o João falou, como uma forma de linguagem, pensar a violência como uma forma de expressão e a sua relação com a saúde, e, para além de apresentar essa relação entre violência e saúde, trazer também como uma chave de leitura, como uma possibilidade da gente interagir melhor com o tema, com a questão, trazemos essa dimensão de uma metodologia pensada, sobretudo, na perspectiva da mediação de conflitos, que é essa metodologia da comunicação não violenta. Então, a ideia é a gente poder fazer um bate-papo, e aí, meu querido João, eu agora, nessa configuração que eu coloquei, não te vejo, mas fique absolutamente à vontade para a gente poder interagir. A ideia é que a gente faça um bate-papo. Então, o roteiro que a gente preparou para essa videoaula, é um pouco passar por esses temas, falar dessa relação entre violência e saúde, pensar a violência como uma forma de linguagem, de sobrevivência. A gente está aqui falando da relação entre violência e saúde, mas a gente vai jogar luz, João e eu, em algumas especificidades do trabalho das equipes de consultório na rua. Então, quem está no território da rua, quem vive, sobrevive, habita o território da rua, infelizmente, na nossa realidade, na realidade das grandes cidades do país, e não é diferente na realidade do Espírito Santo, está muito mais exposto às diferentes formas de violência. Não falaremos só da violência física, vamos falar da violência em relação à LGBTQIA+fobia, à misoginia, ao machismo, ao racismo. Então, todas as formas de violência simbólicas, em todas as suas expressões, a rua deixa a população que ali está mais vulnerável, mais exposta a isso. Vamos tratar também, brevemente, de um tema que parece também importante para nós, que é a ideia da banalização do mal, um tema tratado por uma autora chamada Hannah Arendt,
não vamos mergulhar nesse tema, mas, sobretudo, para que a gente possa conversar sobre o mal em nós, né? Para a gente poder ter uma ferramenta teórica, para a gente poder deslocar dessa ideia de que o mal é algo que habita fora de nós, né? O mal, e uma das expressões, né, é a violência como uma coisa que está sempre no outro, e que não faz parte de nós como viventes. E, ao final, trazer um pouco, né, também de uma maneira mais breve, a ideia não é a gente se aprofundar, essa videoaula é um pouco, como são todas as estratégias pedagógicas do ICEP, né? Elas tematizam, trazem alguns temas, mas, claro, fica uma provocação para essa relação entre, como o João colocou, né, a maior parte da formação dos profissionais se dá, de fato, no trabalho, né? Então, a ideia desse aporte teórico é sempre, né, para a gente construir uma relação entre teoria e prática, até para a gente verificar se na prática a teoria, né, nos ajuda, se de fato ela é uma ferramenta para a nossa prática, para que a gente possa voltar para a teoria, caso seja necessário, e nos pautarmos por outras relações, por outros aportes teóricos, e aí, nesse sentido, a gente vai trazer a questão, o tema, né, da comunicação não violenta. Então, de início, quero insistir, João, eu não estou vendo você, mas fique completamente à vontade, não vou ver sua mão Combinar com levantando, você, então. Marcelo, que qualquer interrupção que eu precisar fazer, eu venho aqui e levanto a mãozinha, que aí É isso que eu aparece ia para falar. você. Eu não Aí- vou conseguir ver, porque agora, como eu dividi a tela tá. para poder estar em tela completa, eu estou colocando a tela cheia, então não estou vendo Não, aqui, eu estou vendo perfeito, só a apresentação. fica Mas fica à tranquilo. vontade, a gente vai se interrompendo de maneira muito tranquila. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante para a gente poder conversar são as diferentes compreensões, né? Aqui, nos detendo só a 4, poderíamos pensar em várias, né? Mas acho que é importante a gente trazer esse elemento das diferentes olhares, das diferentes compreensões sobre violência, sobretudo para a gente trabalhar aqui entre nós, para podermos discutir essa ideia de que a violência não há um único olhar, né? Não há uma única forma de compreender, tampouco quando a gente fala de violência em que pese para o nosso trabalho em saúde, né, essa questão da violência física esteja muito presente no dia a dia do SUS, de várias formas, né? Não só na rua. Mas não estamos falando só disso, né? Inclusive, é importante, não vamos tratar disso exatamente agora, mais à frente um pouco, mas inclusive pensar, e tão importante quanto, pensar a violência que os profissionais de saúde podem institucionalmente lançar em relação à população. Mas olhando para essas diferentes compreensões da violência, né, trouxemos aqui pelo menos 4 formas, né, 4 olhares, né, o da sociologia, o da antropologia, o da psicologia e do direito, né? Então, quando a gente pensa o olhar da sociologia, a sociologia vai olhar para a violência como efeito de determinadas formas de sociabilidade. Então, a forma como algumas sociedades se organizam, né? Esse olhar importante da sociologia como um olhar não natural, né? Não trazendo a violência apenas de um lugar da naturalização, mas trazendo a violência como um efeito da forma como a gente se organiza em sociedade. Então, a forma como a gente entende organização do trabalho, da família, da ocupação do espaço público, as diferentes formas que a gente escolhe enquanto sociedade vão ter como efeito, né, relações mais ou menos violentas. E Marcelo, e é Por importante favor, falar João. isso porque a população em situação de rua tem uma forma própria de se organizar. A formação deles tem uma epistemologia própria, um jeito muito peculiar. Eu me lembro que alguns lugares, naquele programa que a gente participou muitos anos atrás, Brasil na Onda da Saúde, muitos lugares que a gente ia entrar eram inóspitos
e aí sempre tinha alguém que poderia dar acesso, então a gente precisava entender essa complexidade de organização, entender como a violência se dá ali, e a partir desse entendimento e desse acesso facilitado, a gente conseguia entender o sistema organizacional e, é claro, acessava todo mundo. Mas é muito interessante essa definição que a sociologia traz, porque ela se remete logo à realidade que a gente de fato enfrenta, né? Porque a violência na saúde não é uma violência somente somente pelo risco físico. É uma violência institucional, uma violência de linguagem, uma violência de olhar, de exclusão social, né? Então achei muito interessante isso que a sociologia traz, porque realmente tem a ver com a formação e o método que essas pessoas se organizam, que define inclusive a linguagem que vai se predominar nesses ambientes, né? Perfeito, João. E quando a gente pensa o nosso lugar, o lugar das equipes do Sistema Único de Saúde, em especial as equipes de atenção primária, que vão compreender também as equipes de consultório na rua, essa visão da sociologia fala muito do nosso compromisso com a promoção de saúde. O quanto que está embutido, né, está junto do nosso compromisso da promoção de saúde, interferir nas formas de sociabilidade, né, interferir como equipe de saúde na forma como uma sociedade se organiza. Então, acho que, de fato, é muito oportuno esse olhar, essa visão. Quando a gente olha para a antropologia, acho que vê dois elementos, né? Um elemento antropológico somado com um elemento histórico, né? Então, a antropologia vai olhar para a violência sempre pensando que, quando a gente olha de uma maneira geral, vão existir ritos e manifestações de violência em diferentes comunidades. A gente também vai olhar isso quando a gente olha pelo aspecto histórico, né? A gente não conhece organização de sociedade, a gente não conhece grupamento humano onde a violência não tenha se manifestado, né? Então, em que pese ela não seja algo visto como natural por essas duas ciências, pela sociologia e pela antropologia, a gente vai reconhecer, a partir da antropologia, que ela vai estar presente em muitas comunidades. Então, para tirar também uma ideia de que a violência, a antropologia nos ajuda nisso, de que a violência é algo que é possível que não exista. Quando a gente olha para a antropologia e pela história, pelo viés da história, que eu não coloquei aqui, mas que vai estar presente mais à frente, essa é uma dimensão importante que a antropologia nos traz. Quando olhamos a partir do olhar da psicologia, né, pensando que a sociologia vai estar olhando um pouco mais para comunidades, né, grupamentos humanos, e a psicologia, não é exatamente isso, mas estaria um pouco mais dedicado ao que a gente chama de sujeito, né, de pessoa, de indivíduo. Essas palavras têm diferentes significados, mas grosso modo, a gente estaria falando de ciências que, no caso da sociologia, vai olhar um pouco mais para o conjunto de pessoas, e a psicologia detida um pouco mais sobre uma pessoa, um sujeito, um indivíduo. A psicologia vai olhar e vai pensar que a agressividade e a violência são manifestações inerentes ao humano, né? A gente até encontra em diferentes aportes e leituras do campo da psicologia, alguma dissidência em relação à violência, mas em relação à agressividade a gente não encontra nenhuma. Então, todos os referenciais teóricos e metodológicos presentes na psicologia vão tomar a agressividade, e muitos vão tomar a violência, como manifestações que estão em nós. Nós vamos retomar isso quando formos falar da questão da banalidade do mal, né, que é um tema trazido pela Hannah Arendt, que não vai estar mais ligado ao campo da filosofia, mas é um elemento importante para nós, para a gente trazer para esse pensamento, sobretudo para pensar as diferentes formas que a violência ela é compreendida, né, nas diferentes ciências. E quando a gente pensa o direito, né, e aí, sobretudo, numa relação aqui, sobretudo na relação da definição mais contemporânea, ou mais corrente do que a gente tem de Estado, né, o direito vai olhar para a violência, sobretudo, a partir da legitimidade e da justificação do seu uso, do seu emprego, né? O que vai estar, por exemplo, na nossa relação como cuidadores,
nas relações que a gente estabelece com os agentes públicos da segurança pública, né? Que vão estar pautados muito em compreender a violência, compreender e usar a violência a partir desse viés, de qual é a legitimidade, quando eu posso usar a violência, e o que justifica o seu uso, no caso do direito, numa perspectiva racional, né? Qual é o momento em que o Estado pode usar a violência como uma forma de ação, né? Não só como uma forma de linguagem, e no caso do Estado, e sobretudo na perspectiva do direito, como uma forma de ação. Então, é facultado ao Estado o uso legítimo da violência. Então, só para falar do quanto esse tema da violência, então, esse slide que a gente está trazendo aqui, aponta para a gente o quanto que o assunto ele é diverso. Então, ainda olhando para a violência como um fenômeno mais plural, né? Quando a gente vai à literatura, a literatura vai nos informar pelo menos 3 grandes características, né, da violência como um fenômeno. Primeiro, a ideia de multicausalidade, né? Então, como o João já abordou, né? E aí, focando um pouco mais nas especificidades da população em situação de rua, da população mais vulnerável, que vai ser acompanhada e atendida pelos consultórios na rua, mas não só, mas a ideia de que a violência ela não é um fenômeno que a gente explica de maneira simples, né? Assim como a gente já trabalhou em diversas atividades formativas, que a gente também não consegue olhar para o fenômeno da população em situação de rua com respostas simples, do tipo, é falta de casa, é falta de trabalho, é o retorno para a família, é parar de usar drogas. Essas respostas simples sempre se mostram, e a literatura reforça muito isso, ineficientes, né? A mesma coisa para a questão do fenômeno da violência, né? Então, ele é multicausal. Ele vai ter sempre diferentes causas. As causas serão sempre diversas. Então, a gente pode pensar na violência como uma forma de garantir espaço, como uma forma de defesa, quanto uma luta contra a desigualdade. Então, ela vai ter diferentes causas na perspectiva da avaliação da violência como um fenômeno mais complexo. Ela também vai ser pluridimensional, quer dizer, ela é atravessada por uma dimensão que é econômica, uma dimensão social, uma dimensão familiar, uma dimensão grupal, uma dimensão de espaço e direito à cidade, de relação com a educação. Então, ela é sempre atravessada por múltiplas dimensões, o que só reforça essa ideia da complexidade. E, por último, né, a violência é também um fenômeno coletivo, né? Por mais que a gente tenha, vamos ver na definição da OMS, a definição também de violência autoinfligida, que o sujeito realiza em relação a si próprio, né? Essa relação, né, a nossa própria ideia de sujeito é sempre de um sujeito coletivo, né? A nossa ideia de pessoa é sempre construída na relação com o outro. A gente sempre se pensa na relação com o outro. Então, da mesma maneira, quando a gente olha para o fenômeno da violência, ele também é interpretado como um fenômeno coletivo, um fenômeno sempre que se dá na relação com o outro, mesmo quando essa violência é auto-infligida. Se eu estiver indo muito rápido, João, e você quiser, fica à vontade, tá? Tá perfeito, amigo, perfeito. Estamos caminhando. Então, olhando aqui, já indo um pouco no que conversamos no início, que é o nosso próprio modo, quando eu digo nosso, nesse caso aqui, é a nossa maneira como profissionais de saúde, né? É esse o lugar do qual a gente está olhando, escolhendo olhar. Poderíamos olhar de outros. No nosso caso aqui, essa é a principal competência que a gente quer discutir. Então, pensando desse lugar, o nosso modo de compreender e de definir a violência também vai depender de diferentes questões, né? Primeiro, a literatura vai nos apontar que a nossa forma de compreender vai depender dos nossos valores sociais, aquilo que a gente aprendeu na nossa família, sobretudo as formas que a gente viu, né, ao nosso redor, de algo que vai estar também ali transpassado, né, por outros
outras dependências pelas regras culturais, pelas circunstâncias históricas, enfim. Mas esses valores que a gente vai introjetando, sobretudo de qual é a violência permitida. E a gente foi aprendendo sobre isso de diversas formas, né? Na nossa família, qual era a violência possível entre os nossos pais, entre os nossos pais e nós, do lugar de filhos, né? Perdão, eu apertei aqui sem querer. A violência que a gente viu durante muito tempo, ainda hoje, né, infelizmente, a gente escuta a ideia de que, por exemplo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E diferentes formas que a gente foi trazendo para dentro de nós, fazendo circular no nosso sangue, né, no nosso imaginário, como valores aonde é possível existir violência, né? Isso pela religião, família, comunidade, enfim, diferentes valores, formas de defesa e de construção de valores junto a nós, né? Um outro ponto que vai informar a nossa maneira de olhar, de compreender a violência, são as regras culturais, né, do lugar onde a gente foi criado, de onde a gente viveu, né? Então, estamos falando aqui, sobretudo, das formas de como a cultura incorpora as violências. Né? Quais são as violências aceitáveis? Marcelo, é muito interessante esse ponto abordado, Por favor. porque ele tem total a ver com a constituição das pessoas mais simples, das pessoas que sofrem com mais exclusão. A violência que chega a se tornar linguagem, muitas vezes num trato com o próximo, ela já vem como reflexo dessas regras culturais impostas. Eu falo porque eu moro numa periferia e é interessante como algumas violências se tornam banais, se tornam comuns e as pessoas se familiarizam com elas. Então, quando se chega, às vezes, a um estopim para nós profissionais de saúde, onde a gente ou é agredido ou ouve uma palavra mais dura, muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de perceber essa regra cultural que é a pessoa de onde ela vem, qual é o lugar de fala dessa pessoa, qual é o lugar que ela ocupa hoje na sociedade para estar chegando aqui dessa forma. E é interessante que a gente vai enfrentar de maneira geral, talvez essa, eu estou lendo aqui as quatro questões, mas talvez essa seja a principal delas, né? Nós temos uma questão cultural muito forte da banalização da violência, que eu sei que nós vamos falar mais adiante, mas que no Brasil, devido a falta de acesso à saúde, à educação, ao próprio saneamento básico, então tudo isso faz com que as pessoas sofram uma violência cultural na forma de se desenvolver. Recentemente, aqui perto de casa, teve uma ocupação nova. E aí um amigo foi lá e conseguiu um terreno. A primeira coisa que ele fez logo depois de conseguir um terreno foi conseguir uma arma para proteger o terreno. Então, eu preciso usar esse exemplo porque é isso, é a regra cultural da forma com que está se desenvolvendo aquela sociedade. E aí eu já penso no filho desse menino, como vai se desenvolver crescendo nessa realidade. Qual vai ser o pensamento dele? A qualquer momento eu posso ser expulso do meu terreno, eu posso ser expulso da minha propriedade. E tudo isso forma um ser humano complexo demais. Por isso que o tema da violência é tão amplo, né? Por isso que tem tantas coisas a serem ditas, porque de fato, assim, as regras culturais, elas imperam sobre toda a vida da pessoa. Dificilmente alguém consegue fugir do ambiente onde foi criado, mesmo que ela passe a ocupar outros ambientes, mas ela não foge daquela epistemologia de onde ela veio, né? Perfeito, João. E pensando nesse seu exemplo, né? Eu não vou conseguir pedir para o meu filho, para um familiar, ler um livro, se eu nunca fui visto com um livro na mão, né? Se eu estou construindo uma relação aonde eu terei que defender o terreno onde eu vivo, e para isso eu compro uma arma, se eu estou fazendo isso, eu não estou contando com o Estado, eu não estou contando com lei, eu não estou contando com um monte de coisa. É muito evidente que esse jovem, né, esse rapaz, esse menino, essa criança, vai construir uma relação muito próxima ao que ela está vivendo, a experiência dela. Exato. Então, isso vai ficando em nós. Por isso que eu uso muito essa imagem, né, do que vai correndo no nosso sangue, né? Porque é isso vai construindo o nosso imaginário, a nossa forma de interpretar o mundo, né? Um outro ponto que a literatura também nos coloca são as circunstâncias históricas, né?
quais são as composições que a violência vai ter, com que a violência vai compor nos diferentes momentos históricos. E aí não tem como não me lembrar de um autor, ele foi colega durante um tempo, depois ele desistiu da profissão, ele se formou como psicólogo, mas depois foi trabalhar com filosofia, chama Michel Foucault. E o Foucault, em um dos livros dele, referente ao suplício, né, quando ele estava lidando, imbuído ali em pensar as formas jurídicas e como elas constroem subjetividade, ele vai narrar algumas cenas onde a gente, na Idade Média, né, humanos como nós, levavam os filhos e a família inteira para ver alguém ser incendiado em praça pública, né? Então, o Foucault vai descrever de uma maneira muito interessante como que essa relação com a violência, ela tem momentos na história onde, sequer ao ver alguém pegando, ninguém fazia assim, ninguém saía do prumo ou olhava com nojo. Ao contrário, a gente levava família, como quem vai ao cinema. Era um evento, né, Marcelo? Era um evento, como quem vai ao cinema, como quem vai a uma praça, como quem vai a um museu, como quem vai a um... Era um evento público, onde as pessoas iam para assistir o suplício humano e olhavam para aquela forma de violência não como uma violência, ou como uma violência justificável, afinal, aquela pessoa fez alguma coisa que mereceria, né? A gente ainda tem muitos países do planeta que justificam, por exemplo, pena de morte, que vão justificar, né, essa relação, e aí já puxando um gancho que tem a ver com esse quarto ponto, né, que são com os ordenamentos normativos. Então, as circunstâncias históricas vão estar compondo muito, todos os 4 pontos estão muito interligados, mas as circunstâncias históricas vão compor muito com o ordenamento normativo, né? Quais são as regras jurídicas que vão dizer quais são as violências possíveis. Então, e isso, claro, muito atravessado por valores sociais, né? Todos nós sabemos que eu sou uma pessoa branca, um homem branco, se eu estiver chegando na minha casa e passar uma viatura da polícia ou passar qualquer tipo de agente público e olhar para a minha presença caminhando pela rua às 1h da manhã, voltando para casa, por esses elementos de valores sociais, regras culturais, elementos históricos, eu serei interpretado como menos nocivo do que uma pessoa não branca. Né? Então, esse ordenamento e o que vale, o que não vale, é sempre atravessado por um conjunto de outros elementos, o que reforça o que a gente vem trabalhando aqui, sobretudo nesse início, da pluralidade, da complexidade da gente ter que falar das diferentes violências. É interessante você trazer isso, Marcelo, porque acho que o pessoal ainda não sabe, o pessoal que vai assistir, mas eu tenho um trabalho social que eu coordeno lá no bairro da Penha, que é um bairro de complexidade e violência muito grande, tanto da parte policial quanto questões históricas, enfim, questões que nós vamos abordar ao longo da aula. Mas uma das questões que foi interessante foi recentemente que eu estava fazendo um trabalho com as crianças e veio aquele baculejo para geral, todo mundo para a parede, não sei o quê. E quando o policial chegou no meu ouvido, ele falou assim, ó, você não é daqui. Dá pra ver que você não é daqui. Então me diz o que você está fazendo aqui, justifica por que você está aqui. E para os demais, a linguagem completamente ostensiva, aquela linguagem pesada, aquilo tudo que a gente sabe, e que não estou justificando ou deixando... A gente entende que existe um ordenamento, a gente entende que existe a questão judicial, mas é interessante como assim, só por eu ser branco, e talvez ter um sotaque um pouquinho diferente, a gente é tratado diferente pelas próprias é um tipo de violência institucional que nós temos, que a força policial, ela joga e define, você merece ser tratado assim, você não merece. Outro fator interessante que eu trago é assim, eu nunca parei numa blitz. É interessante isso, porque assim, de maneira geral, para quem mora em periferia, tem blitz saída, blitz... Eu nunca parei numa blitz,
quando você vê uma pessoa negra, uma pessoa mais pobre, com um carro, às vezes com uma dificuldadezinha, porque não trocou um pneu, não sei o quê, ele já é parado sob ameaça, ele já é parado com a ameaça de retirar o bem dele, ele já é parado com a ameaça de guincho. Então, tudo isso tem a ver também com essas questões históricas de Constituição e, como você falou, que se tornam ordenamentos normativos, né? Porque Perfeito. tem a ver com as regras culturais, mas as regras culturais também vêm de uma questão histórica no Brasil, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, que boa parte, podemos falar, que são descendentes de escravos, descendentes de quilombolas, de indígenas, que foram marginalizados historicamente, ou seja, sofreram violências históricas, e essas violências históricas transformaram os lugares onde eles vivem em lugares reprodutores de violência, né? Perfeito. Eu tenho trabalhado nesse último ano, no ano de 2024, mais especificamente, com formação para agentes de segurança pública. E nesse Uhum. aprendizado, tenho aprendido muito com isso, tem um termo que olha para isso que a gente está descrevendo aqui, que chama fundada suspeita. Então, a ideia, a possibilidade de abordar do agente de segurança pública vai se basear nesse termo, nesse conceito, que chama fundada suspeita, que é exatamente isso. Qual é a avaliação do agente de segurança pública do quanto aquela pessoa, aquele grupo, pode ser considerado suspeito, né? E que Uhum. vai estar atravessado por tudo isso que você está descrevendo, que a Sim. gente comentou aqui agora, e você foi muito preciso, quer dizer, esses elementos que vão estar na cultura, dentro da família, nas nossas composições com religião, com Estado, sei o quê, entram também como leis. Então, a violência também, como já vimos, ela é legitimada pelo Estado e ela vai estar também presente no nosso ordenamento jurídico, no nosso ordenamento normativo. Isso é importante ressaltar. Então, como eu já tinha colocado, mas só para dar um certo fechamento nesse, vou chamar de um macrotema, né? Usando aqui um conjunto de autores da Cecília Minaio, como Araújo, Francisquini e o Sousa Neto, para a gente olhar colegas que estão no campo da saúde coletiva, estudando especificamente essa relação entre violência e saúde, né? Então, a gente não conhece nenhuma sociedade onde a violência não tem estado presente, né? Pelo contrário, né? E aí Cecília Minaio vai trazer isso de uma maneira muito importante, já está estudando esse tema há bastante tempo, nessa relação entre violência e saúde, né? Pelo contrário, a dialética do desenvolvimento social, que já foi abordado, né, pelo o nosso olhar da sociologia, né, essa relação do que a gente chama de desenvolvimento social traz à tona, né, essas questões, esses problemas que estão inerentes à forma do humano se organizar. Então, isso vai ganhar um contorno ainda mais grave, mais dramático, quando a gente se organiza fortemente a partir do capitalismo. Então, essa forma de organização, a forma de exclusão que algumas modos de sociabilizar vão construir, vão induzir a violência, né? Vão trazer a violência de maneira inequívoca. E aí, né, as violências são, em última análise, uma expressão dos modos históricos de organização e de gestão da vida em sociedade. Então, a forma como a gente escolhe estar junto, né? E aqui só recorrendo a elementos históricos, né? Uhum. Não estamos aqui avaliando o que é melhor ou pior, mas a forma como a gente se organiza, ela vai trazer essa dimensão da violência de maneira inequívoca. Pensando já aqui, entrando um pouco mais, né, na atenção, né, na forma como a gente vai se dedicar a partir do nosso campo mais específico, campo da saúde, as pessoas, né, que estão ali submetidas a alguma situação de violência, a Organização Mundial de Saúde vai estabelecer uma definição, né, para a violência, que é o uso intencional da força física ou do poder. Nós vamos voltar ao tema do poder, né, a partir de dois autores, Michel Foucault e da Hannah Arendt,
Acho que é um tema importante, porque, assim como a violência também está presente em nós, profissionais de saúde, né? Nós não somos profissionais do bem, isentos, né? Nada disso existe, já sabemos disso. Somos pessoas que, ao longo da nossa formação, foram informados sobre essa não isenção, experimentamos ela todo dia. A relação de poder também é algo importante a ser tematizada em relação aos profissionais de saúde. Nós também vamos exercer relações de poder na direção das pessoas que a gente atende. Claro. Isso quer dizer que a gente também vai oprimir, muitas vezes, as pessoas que a gente atende. Tá? Então, o tema do poder nos é importante. Então, voltando à definição da Organização Mundial de Saúde, né, vai colocar a violência como uso intencional da força física ou do poder real ou uma ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade que resulta ou tem grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, dá um grande escopo e foca depois a própria Organização Mundial de Saúde num tipo ou nas naturezas das violências, né? E ela vai estabelecer, a princípio, 4 grandes formas, né? Então, vai trazer a violência como um fenômeno, né, de manifestação, apresentando ela como autoprovocada, né? Violência dirigida contra a própria pessoa, né? A pessoa dirige a violência contra si mesma. Interpessoal, né? A violência nas relações, essa talvez seja uma muito importante diria que talvez o João já falou disso, eu já falei disso, e vamos comentar disso ao longo, mas talvez essa seja a manifestação que seja transversal ao nosso debate de hoje, né? Que é a violência que a gente vai estabelecer a partir das relações. E também vai falar da manifestação coletiva, né, que são a violência, as violências que vão acontecer no âmbito da sociedade. E vai classificar, né, a OMS classifica em 4 modalidades: física, psicológica, sexual ou por negligência, que é aquela que a gente vai pautar, né, a violência pelo abandono ou pela privação de cuidado. Alguns fatores a literatura aponta para nós, acho que é importante que a gente fale deles, como fatores desencadeadores da violência, né? Então, tem aqui um rol e, para além de mencioná-los, comentar um pouco, né? Alguns desses com mais destaque, né? Sobretudo pensando o nosso foco nas equipes de consultório na rua. Estamos falando da saúde como um todo, e acho que é importante a gente... tem sido muito do nosso trabalho como na perspectiva da formação do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Falar do específico do trabalho das equipes de consultório na rua, mas sempre reforçando que essas equipes são equipes de atenção primária. Uhum. Tem por missão a missão da atenção primária. Ela tem especificidade na sua condução, no manejo dos casos, na sua relação com o OBS, na sua relação com a rede, na sua relação com a comunidade, mas ela precisa sempre se interpretar e agir como uma equipe de atenção primária. Então, a gente está sempre nesse equilíbrio entre o geral e o específico. Então, olhando para o que a literatura nos aponta como alguns fatores desencadeadores da violência, né, a perda desses referenciais éticos, né, e isso a gente vai viver de muitas formas, né? Nós acabamos de passar por uma eleição municipal, né, no país inteiro, que reforçou para nós o quanto que o Brasil, e quando a gente olha para o mundo, foi exatamente igual quando a gente pensa, por exemplo, a situação da eleição americana, que terminou ontem ou anteontem à noite. Nós vivemos num momento na nossa sociedade extremamente polarizado, né? E aí politicamente, não partidariamente, né? Mas enquanto valores referenciais, né? Enquanto esse horizonte ético, né? Então, a gente está num momento onde a problematização desses referenciais éticos, né? No que a gente acredita como sociedade,
que a gente está defendendo, né? Para que as políticas públicas possam se colocar, nesse momento tem sido pouco favorável para a gente não ter um ambiente de violência, porque esses referenciais éticos, não só agora, mas agora nós reforçamos isso com a eleição municipal, e quero insistir, né? Quando eu digo eleição, é só porque um conjunto de valores são colocados por um conjunto de candidatos, desde candidatos a cargos majoritários, como prefeitos, até para quem vai estar nas câmaras. Então, a posição de uma pessoa que vai ocupar um cargo público coloca um conjunto de valores éticos. Então, estou citando essa eleição, não tem absolutamente nada a ver com partidos, mas só com esse horizonte, com esses referenciais éticos, que nesse momento a gente tem muita difusão e muita disputa em relação a eles, tornando um ambiente mais propício à violência. Você ia comentar alguma coisa, João? Não, estou te ouvindo, mas eu Pode. concordo que acho que a eleição no Brasil trouxe, inclusive, isso muito à tona. Essa eleição especial de 2024, ela trouxe muito à tona o quanto nós não só tivemos uma perda de referenciais éticos, como ainda estamos em formação para um novo modelo de ética que não era proposto. Perfeito. Algumas questões que a gente consideraria inaceitável vieram à tona, e não só vieram à tona, mas foram aplaudidas, né? Então a gente percebe que a sociedade está passando também por um processo de formação, que é claro que tem a ver com a perda de referenciais, mas tem a ver com o resgate de outros referenciais. E aí a gente coloca a questão da violência, que são alguns referenciais que a gente considera até maléficos, mas que a gente viu muito à tona nessa eleição, a gente viu muito nas disputas eleitorais e até mesmo nas agressões que tiveram aí nas eleições, né? Perfeito. Então, e você está certo, João, nós vamos falar... Essa questão da perda de referenciais éticos como um desencadeador é algo que vai estar... atravessando todo, vai estar sendo atravessado por outros pontos que a gente vai discutir aqui. Perdão. Então, outro ponto apontado pela literatura, perdão, Tranquilo, é o excesso, né, de individualismo, algo também muito marcante no nosso momento, na nossa sociedade, né? A ideia de que cada vez a gente está mais ou pouco permeável ao outro, né? Pouco permeável ao que a gente vai chamar, por exemplo, de empatia, do incômodo, da indignação, dessa relação com o outro, né? Do quanto que a gente vai cada vez mais se ensimesmando, e quanto menor a relação com o outro, quanto menor a possibilidade de uma relação empática, que considere o outro, né? que não coloque o outro no lugar de coisa, maior a possibilidade da violência. Um outro ponto dois pontos, diria, muito ligados à situação das pessoas que estão, né, nas ruas, habitando, vivendo nas ruas, por qualquer condição, é a questão da segregação social e da cultura do medo, né? São muito fortes na experiência da rua, né? Essa ideia da segregação e de que a qualquer momento eu tô exposto, eu tô vulnerável, e de que essa cultura do medo é presente no meu dia a dia. São dois pontos importantes que também vão ser elementos desencadeadores da violência, né? Um outro ponto que eu acho que tem tanto, eu vou comentá-lo, tanto como desencadeador da violência, quanto como possibilidade para nós, como equipes de saúde, que é o enfraquecimento dos laços de sociabilidade. Então, nós já sabemos, a literatura ela é farta em não dizer que um dos elementos sempre presente ali entre os 3, 4 pontos, quando as pesquisas vão perguntar para as pessoas que estão em situação de rua por que está na rua, o rompimento de laços ele vai aparecer entre os 3, 4 principais motivos da ida para a rua. E quando eu digo laço, não estou falando apenas de laço familiar, né? São laços de sociabilidade, entre eles o familiar. Então, não se sentir pertencido, não se sentir
parte de alguma coisa, ter esse laço de sociabilidade rompido, é um fator desencadeador muito importante da violência. Ao mesmo tempo que, se nós, como equipe de saúde, conseguimos trazer para o nosso ofício, como parte de estratégia de cuidado, que o vínculo que a gente constrói é a constituição de novos laços, nós também podemos trazer fatores de proteção com o nosso vínculo, fazendo com que as pessoas se sintam pertencidas nessa relação com a equipe. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena destacar desses dois lugares. A descrença nos princípios de justiça, né? A justiça ele é um princípio construído, como nós vimos, né? Construído pelo direito. Justiça não é um princípio natural, não dá em árvore, mas muitas vezes a gente tem uma interpretação e quer pautar a nossa vida, o nosso julgamento, acreditando que os nossos valores do que é justo são os valores que pautam uma sociedade. E a descrença nesses valores de justiça de uma sociedade também são elementos que desencadeiam. E aí, voltando vou chamar de exemplo que João deu, da pessoa que compra um terreno, ocupa um terreno para construir sua casa, para organizar sua vida, para levar sua família, e avalia logo na sequência a necessidade de comprar uma arma ou alguma coisa para proteger, né, esse lugar, que tem um pouco a ver com essa relação de o que é justo e o que não é justo, né? A discriminação de grupos e minorias, por elementos óbvios, né? A discriminação vai também trazer essa relação de afastamento, de não pertencimento, infelizmente. A herança histórica de autoritarismo, algo que para o nosso país, desde a relação com a escravização, as ditaduras que nós experimentamos, foram muitas, né? Nós experimentamos algumas ditaduras, a pior, obviamente, foi do período militar, mas experimentamos outras ditaduras no processo de formação da sociedade brasileira. Então, isso é uma herança que nós trazemos, carregamos na nossa pele, além da hierarquização e das desigualdades econômicas, que também são um ponto que vão desencadear violências. Acho que um outro tema, também referente ao nosso fazer, ao nosso ofício, que são as violências simbólicas, mas em especial as violências que a gente vai chamar, que a literatura vai nomear como difusas, porque podem parecer não violências, né? E aí a literatura vai trazer algumas coisas importantes para nós, né? A violência da neutralidade, a violência de uma certa isenção e de a gente não assumir uma posição como agente público diante de alguma violência que está acontecendo com a população que a gente atende. Eu me lembro de Martin Luther King, que dizia, né, que eu não tenho medo da violência dos maus, e sim do silêncio dos justos. Exatamente. Porque talvez a maior crueldade que a gente possa fazer, e eu acredito que vai ser abordado no tema banalização do mal, é quando a gente transforma as pessoas em paisagem. A gente passa, olha aquilo não nos comove, aquilo não nos incomoda, e aquilo se torna... Você trouxe um exemplo muito bom, que é a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente torna a violência um lugar habitável e que a gente não tem mais problema com ela, né? E está tudo certo, tá pactuado entre nós que violências que podem, né? Até pouquíssimo tempo, né? A questão da violência em relação ao que a gente chamava de criar filhos, né? Era algo absolutamente consagrado, né? Pensando historicamente, há pouquíssimos anos que a gente... claro, nós temos, novamente, né? Temos normativas legais, nós temos o ECA, nós temos um conjunto de normativas legais, mas culturalmente a gente sabe que ainda é muito presente a violência como uma possibilidade quando a gente fala da atividade de criar filhos, de educar. A educação ainda é muito pautada pela violência, né? De todas as formas de educar. Então, é algo que a gente vai, de muitas maneiras, naturalizando, né, João? Um outro ponto, né, é essa violência
da calma, né? De como a gente não vai se indignar em relação a algumas situações específicas, né? Também a violência da indiferença, do silêncio e de uma relação egoísta, uma relação conosco mesmo, apenas pautada, no nosso caso aqui especificamente, pelos profissionais de saúde. Então, essa discussão posta por esse slide vai trazer o quanto que a gente precisa estar atento para que não passe por nós, pelo nosso lugar de cuidadores, essas violências simbólicas que ficariam num lugar que a literatura vai chamar de difusa, né? Um outro ponto que vai na esteira disso que a gente vem discutindo é a questão da naturalização do fenômeno da violência, né? E a literatura traz para nós 3 grandes pontos, né? A visibilidade, a invisibilidade e a disibilidade. E aí, e isso tudo, quero insistir, tudo a partir do nosso lugar, do nosso lugar de cuidadoras e cuidadores. Então, é central para nós que desse lugar a gente garanta de muitas formas, seja do registro no prontuário, seja na forma de intervir na relação como o comércio local, lida com a população que está nas ruas, da forma como uma comunidade lida com as pessoas que estão na rua, na forma como um outro serviço de saúde vai lidar, por exemplo, com a questão da maternidade na rua. Alguns serviços vão interpretar, sem ter nenhum conhecimento do caso, que uma mulher, por estar em situação de rua, não teria nenhuma condição de cuidar dos seus filhos ou de cuidar de um filho que fosse uma gestação que tenha acontecido durante um período na rua. Então, todas as formas de violência, é fundamental que a gente construa estratégias de visibilidade, de que nós, como equipe de saúde, possamos dar visibilidade e tirar desse lugar, né, da invisibilidade, essa estratégia que vai sendo construída no campo comunitário, social, de naturalizar o fenômeno da violência. E muito na direção do que nós, talvez de um outro tema transversal da nossa discussão aqui, que é a questão de como que a gente pensa a violência como uma linguagem, né? Em especial com as especificidades da linguagem de quem está em situação de rua, que é essa noção de disibilidade, do quanto que nós precisamos, como profissionais de saúde, dar à violência e as pessoas que são vítimas da violência e as pessoas que usam a violência como uma forma de linguagem, de expressão, outras formas de dizer, de falar, né? O quanto que também está incluído no nosso ofício, construir outras formas de expressão para além da violência. Então, é disso que tem a ver essa ideia de disibilidade. Como que a gente oferece, a partir dos nossos atendimentos, um maior repertório para as pessoas que a gente atende, que não seja reduzido ao repertório da violência. Vamos voltar a esse tema quando formos falar da Hannah Arendt. Hannah Arendt vai dizer que a violência vai emergir quando a palavra não é mais possível, né? Então, como é que a gente estabelece um maior vocabulário, vocabulário mesmo, no sentido de mais palavras que expressam a minha dor, a minha angústia, Tem um outro autor de um campo ligado à psicologia, que é a psicanálise, que é o Freud, e o Freud é outro que vai dizer, né? Aonde faltar a palavra, eu vou investir, né, no ato. E o ato, quase que via de regra, é violento. Ele tem o componente da agressividade da violência. Então, a ideia da disibilidade aqui é como que a gente consegue construir outras formas de expressão da dor, da angústia, da raiva, de tudo que, em algum momento, foi aprendido para ser expresso como violência.
Eu acho Né? interessante você trazer isso, Marcelo, e eu ainda completaria Por dizendo favor. que assim, isso nos auxilia inclusive a entender quando sofremos a violência do nosso usuário, ou quando pegamos um usuário com uma violência verbal ou coisa assim, isso nos ajuda inclusive a compreender que isso pode ser apenas uma limitação de vocabulário, que isso pode ser uma limitação cultural de onde foi criado, o ambiente onde foi criado, e tudo isso vai influenciar na forma com que ele diz o mundo. Eu sempre me questiono e brigo sobre o método queixa e conduta, porque eu sempre falo que a queixa e conduta é falha quando o usuário não sabe fazer a queixa. Então, se Sim, você vai se basear na queixa e conduta, o usuário entrou ali, você pergunta para ele, tá tudo bem, e é um usuário carente, ele vai puxar a saudade da mãe, a saudade do primo, e ele pode estar com câncer, pode estar com uma infecção, pode estar precisando de um curativo, mas tudo tem a ver com essa questão da forma com que se expressa e da capacidade que cada um de nós tem, porque eu também sou muito limitado em meu vocabulário, da capacidade que nós temos de dizer o que queremos de fato dizer. Porque uma das coisas que é muito difícil é isso, é o que eu quero dizer é de fato o que eu quis dizer, ou melhor, o outro entendeu o que eu quis dizer ou ele entendeu algo diferente do que eu quis dizer da forma com que eu disse, né? Então eu acho que a questão da dizibilidade ela traz também essa importância de compreensão do lugar do outro, a compreensão do lugar de fala do nosso usuário, porque tem tanto a forma com que a gente se expressa baseado na forma com que fomos formados, etc., que falamos há pouco, mas tem a ver com o outro, tem a ver com a relação com o nosso usuário. Então, quando a gente fala de dar visibilidade e tirar da invisibilidade, é também dar ao outro o direito de se expressar de uma forma própria, mesmo que essa forma própria de alguma forma me afronte ou de alguma forma me questione ou coisa assim, mas às vezes é a limitação de vocabulário. Gostei muito dessa fala, é aprender mesmo, é vocabulário mesmo, gostei muito disso porque é isso, de fato são formas de falar, formas de se comunicar, e as formas de se comunicar, tanto nossa para com o usuário quanto do usuário para conosco, diz muito sobre a forma que nós somos acolhedores ou não somos. Tivemos uma experiência que há algum tempo fizemos uma formação com um enfermeiro e ele falou sobre uma violência institucional que acontece principalmente quando o usuário chega muito alcoolizado e o pessoal tem mania de pegar a veia dele com catéter 14. E aí pouco tempo depois eu fui fazer uma cirurgia e eu não estava alcoolizado, estava em jejum, estava em tudo, mas eu sou tatuado até a ponta dos dedos, eu sou barbudo. E a hora que o enfermeiro foi pegar, ele olhou para o médico e falou 14. E eu olhei para o enfermeiro e falei, você não vai pegar minha veia de 14 nem na minha mão ainda? E aí ele viu que eu entendi do que ele estava falando e tudo mais, mudou de assunto e pegou minha veia com catéter 22. Mas olha como é desproporcional, simplesmente baseado numa avaliação do que a gente fez. A gente faz uma perfeito. avaliação da forma com que o outro diz ou da forma com que o outro se veste e baseado nisso a gente visibiliza ou invisibiliza ele. Quando muitas vezes a forma dessa pessoa dizer é simplesmente um jeito dela da formação dela, do ethos de formação, da realidade com que ela vive, do contexto com que ela vive, da sociedade onde ela habita. Então, acho que a questão da visibilidade ela é muito importante para nós entendermos as nossas limitações ao falar, mas também entendermos as limitações do nosso usuário ao recebermos o nosso usuário também. E, João, estou te ouvindo aqui, lembrando da minha querida Marta Marques, que coordena as equipes na cidade, na capital, São Paulo, as equipes de consultório na rua. Uma vez conversando com ela, ela falou assim, para mim o grande marcador de que o usuário está melhorando é quando ele passa a pedir coisas que eu não consigo entregar, quando ele passa a pedir coisas diferentes daquela, quando o pedido muda, né? Em geral, quando muda, vem com uma certa capa, que parece uma agressividade, mas que ela já aprendeu a interpretar, de que o sujeito incorporou que o atendimento da equipe, de que o acesso ao SUAS, de que o acesso à habitação é um direito. Então, ele não suporta mais, a partir do atendimento das equipes de consultório na rua, no caso de São Paulo, são essas que eu estou me referindo, sofrer a violência de não ter acesso aos direitos. Ele quer mais direitos. Então, quando ela escuta alguém pedindo mais direitos, mesmo que seja de uma forma violenta, a interpretação dela e das equipes, claro, opa, essa pessoa está melhorando. Sim, Ela está perfeito. melhorando.
ela está me pedindo mais, ela está me pedindo coisas que eu ainda não tinha pensado. Então, essa ideia da visibilidade, de fato, ela é muito importante para nós, João, muito importante. Aí já entrando, né, um pouco, como eu já tinha falado, né, dessa relação entre violência, relações de poder e relações de cuidado, né, Foucault vai nos alertar, Foucault se dedicou muito, né, o grande tema do Michel Foucault foi o tema do sujeito, né, como que a noção de sujeito se constituiu ao longo da história. E para estudar essa noção de sujeito, um dos temas, uma das categorias que o Michel Foucault cunhou foi essa noção de poder. E vai ser diferente em Hannah Arendt, que vai ser logo na sequência. Mas é interessante pensar essas duas versões, mas olhando para a versão do Michel Foucault, né, ele vai dizer que as relações pautadas pela violência vão agir em cima de um corpo sobre as quais, né, sobre as coisas, ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói, ela fecha todas as possibilidades. Não tem, portanto, junto de si, outro polo, senão aquele da passividade. E eu quero reforçar um elemento aqui. Michel Foucault e eu estou trazendo essa dimensão aqui para que João e eu possamos trabalhar o quanto que nós, profissionais de saúde, vamos, muitas vezes, estabelecer relações de poder extremamente violentas a partir da nossa clínica. O quanto que a gente pode ser extremamente violento quando a gente, pautados pela melhor conduta, pelo padrão ouro que está no Código de Doenças, pelo padrão ouro que é da prática da enfermagem, da medicina, da psicologia, do serviço social, quando a gente vem pautado por uma força externa à relação que a gente vai ter com essa pessoa, a relação com o outro, aonde a gente vai, segundo Michel Foucault, e a gente vai perceber isso em muitas relações que a gente tem, a gente anula o outro. Anula o outro. Porque, afinal, nós estudamos 4, 5, 6 anos o que saberá o meu paciente, ainda mais ele morando na rua, ainda mais se estiver bêbado, o que saberá ele sobre a própria vida do que eu, que estudei tanto, que li tanto, que sigo me atualizando. Então, essa perspectiva que o Michel Foucault está colocando, ele vai seguir, né? Seguindo aqui a citação, o que configura o uso da força, da coerção e da produção de dano em relação ao outro. Um ato de excesso presente nas relações de poder. Então, Michel Foucault está nos alertando aqui do quanto que essas formas de exercício do poder, né? E para o Michel Foucault, poder não é uma coisa que está na mão de alguém, né? Poder não é uma coisa que está detido. Alguém tem o poder. O gestor tem o poder, o médico tem o poder, o enfermeiro tem o poder. Não é desse lugar. Para Michel Foucault, poder é uma relação que está estabelecida e algo que está presente em todas as relações. Para Michel Foucault, todo mundo tem poder. A questão para Michel Foucault é como eu exerço. Eu exerço o poder submetendo o outro, né? E isso, inclusive, para quem está em situação de rua. Para Michel Foucault, por exemplo, quando eu vejo alguém, aqui eu vejo muito, em Brasília, no Rio eu via menos, mas vocês que estão assistindo devem ter essa experiência. A pessoa está na rua e ela tem uma ferida aberta que ela não vai querer cuidar porque aquela ferida aberta dá a ela um lugar. Quando ela para no sinal, quando ela vai estabelecer as relações dela, mostrar aquela ferida aberta, mostrar a bolsa de colostomia, mostrar uma coisa que não foi curada até o final, entre outras coisas, ajuda a estabelecer uma relação de poder em relação ao outro. Esse poder ele é pautado, né,
por uma condescendência, por pena, por qualquer coisa, mas aquela ferida aberta, aquela bolsa de colostomia, aquilo estabelece para a pessoa um lugar na relação com o outro, no qual o outro se vê submetido, constrangido, de alguma forma, por aquela situação. Então, só para reforçar de qual é o lugar que Michel Foucault está colocando a relação de poder e como isso transpassa todas as relações, mas aqui focando em como nós, como profissionais de saúde, podemos ser extremamente opressores, por estabelecermos uma relação de poder de um lugar autoritário. Autoritário significa não respeitando o outro com quem a gente está agindo. Marcelo, eu acho que eu Por favor, completaria João. apenas lembrando que quando nós entendemos que nós somos a única forma de entrada de saúde, a gente já está exercendo uma forma de poder, né? Os nossos consultórios, Exatamente. de maneira geral, quando eles acham que eles são a única forma de dar acesso à população, ou até mesmo a unidade básica de saúde, quando acham que a única forma de acesso à saúde é essa, isso já é um pleno exercício de poder. Então a gente usa a saúde do outro para manipular ele de acordo com a nossa vontade. Estou, claro, me incluindo como personagem do fato, mas é que fato é, nós usamos o direito universal à saúde de todos como forma de manipulação. Então a gente, a partir do bom dia que a gente recebe, a gente vai dizer como a gente vai ter a conduta com o nosso usuário. Afinal de contas, com toda a ironia do mundo vou dizer isso, a saúde dele está na nossa mão, né? Então acho Exatamente. que essa relação que o Michel Foucault faz do poder e do dano que o outro sofre a partir do poder, do exercício do poder de forma ilegítima, é exatamente um pouco do que a gente enfrenta na saúde, porque queira ou não queira, nós somos a autoridade ali naquele momento. E aí eu sempre bati nessa tecla quando a gente ia fazer planos terapêuticos singulares, ou quando a gente ia trabalhar uma discussão de um caso mais específico, que é, se nós não aprendermos com o usuário quais são as limitações do próprio usuário, nossos planos terapêuticos vão sempre falhar. Eu não posso pedir para um cara que não tem água encanada, que não tem acesso à água, para tomar 5 litros de água por dia, porque aqui faz muito calor. É É subhumano isso. isso. É E aí isso. eu transformo isso numa relação de poder de que forma? Esse cara chega para mim amanhã com o olho amarelado porque está dando alguma questão hepática, e aí eu olho para ele e falo, mas você bebeu água? Pois bem, eu te aconselhei a beber água. Então a gente transforma a saúde numa forma de exercício de poder e, como você muito Sim. disse, a gente transforma num jeito de oprimir as pessoas, né? E eu acho que o consultório na rua ainda tem essa peculiaridade, porque como nós somos um dispositivo criado para atender determinada população, fica fácil ser arrogante e dizer nós somos quem dá acesso ou não dá. Então acho que, puxando o slide anterior com esse, a questão da visibilidade, da visibilidade tem a ver um pouco com isso. Porque, na verdade, nós não damos visibilidade, as pessoas estão lá. O que nós devemos é reconhecê-las lá, né? Eu sempre lembro Perfeito. daquele encontro que nós tivemos na Rede Unida, onde eu fui infeliz em uma frase, eu fui infeliz em falar, precisamos garantir o acesso. E aí uma população em situação de rua que estava lá levantou, mas nós já temos acesso. Eu falei, é isso, mas para a gente garantir, isso é muito esforço. Então eu Sim. entendo que é isso, nós não podemos transformar isso numa relação de poder, porque senão fica fácil oprimir o outro. E oprimir o outro a partir de uma condição de saúde é subhumano, né, cara? É um negócio talvez dos mais covardes e cruéis que se pode fazer. Ontem eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa de um consultório na rua aqui do estado, que está com uma paciente terminal em câncer, que já foi para paliativos há cerca de um ano, e o relato dela é assim, o médico pôs ela em paliativo, mas mandou para casa. E aí ela tá bebendo demais e tá morrendo em casa, sozinha. E aí fica na rua para ter companhia. Então, assim, veja como o exercício, o cuidado, ele é uma forma de poder. O cuidado é uma forma de manipular as pessoas. Você usou o Certamente. exemplo da ferida. Há não muitos anos, tivemos um rapaz aqui que até faleceu, que ele usava a ferida e por ser portador de HIV, ele usava isso como forma de coagir as pessoas. Então ele chegava com aquela ferida aberta e falava que era portador de HIV, e as pessoas ficavam com medo e não sei o que, e era a forma dele de manguear, era a forma dele de extrair ali a sua subsistência, né? Então, assim, a saúde talvez seja um lugar tanto para nós trabalhadores sofrermos, quanto para nós trabalhadores causarmos. É um lugar muito
sensível para as formas de poder se manifestar. Claro que a gente não vai ficar aqui falando sobre formas de poder, mas a gente precisa entender que as formas de poder são tão sutis que elas oprimem e oprimem muito. Então a violência se manifesta sutilmente até no bom dia que eu dou pro meu usuário, né? Até na forma com que eu interpreto. Eu lembro esqueci o nome do rapaz, mas que ele falou, eu fui fazer consulta com o doutor tal, a hora que eu sentei lá ele já estava escrevendo na receita meu nome e o remédio para eu tomar. Então, é um pouco disso. Tivemos um médico no início do consultório da rua que pegou uma pessoa com desnutrição, foi avaliar os exames de sangue e falou, você precisa se alimentar melhor. É quase uma piada pronta, né? É uma piada pronta, pena que não era piada, né? Então, mas por isso a pertinência, João, do tema, assim, acompanhando tudo que você está comentando aqui. É muito pertinente esse tema para nós, né? E, sobretudo, essa revelação entre violência e poder, né? Indo agora, já entrando, né, no que a Hannah Arendt vai trazer, a partir dessa relação, né, poder e violência, a partir dessa noção que ela vai chamar de banalidade do mal, que ela constrói a partir do... Ela recebe uma tarefa, que depois vai virar um livro, que ela vai acompanhar o julgamento, né, do Eichmann, que era um nazista, e ela, a partir do acompanhamento desse julgamento, né, e especificamente do Eichmann, ela vai trazer um outro tema que ela vai chamar de ele era apenas um dente da engrenagem, né? E ela foi, inclusive, muito criticada quando traz aquilo, né? Quando traz essa noção de banalidade do mal. Mas, em especial, aqui, eu quero tratar, porque, diferente do Michel Foucault, Hannah Arendt tem uma outra apreensão do que é poder, tá? E ela vai estabelecer uma relação, me parece também muito oportuna, entre poder e violência, que eu já tinha comentado antes, mas agora me detendo um pouco mais, né? Para Hannah Arendt, poder é a nossa capacidade de agir conjuntamente, agir em concerto, agir de maneira como uma orquestra. Então, para Hannah Arendt, completamente diferente de Foucault, mas acho que também muito oportuno aqui. Para ela, poder, o termo poder, significa a nossa capacidade de agir de modo organizado, com o mesmo objetivo, tentando atingir a mesma coisa, agindo de maneira, a palavra que ela vai usar, que eu acho que é muito interessante, agindo em concerto, como uma orquestra, né? Para ela, poder é isso, é a nossa capacidade de agir com o laço, de agir conjuntamente. Ela vai colocar a violência como o contrário disso. Ou melhor, ela vai colocar a violência como um fenômeno que vai aparecer quando essa capacidade de agir em conjunto desaparece. Então, para Hannah Arendt, quanto maior o nosso poder, e aí poder para ela, quanto maior a nossa capacidade de agir juntos, menor a possibilidade de aparecer a violência. Quanto menor, o que está completamente em consonância com o que a gente já viu em vários dos elementos e referenciais teóricos que a gente trouxe, né? Quanto mais eu perco a possibilidade de ter laço social, quanto mais eu perco a capacidade de ter uma relação com o outro, quanto mais eu crio o outro como um objeto, maior a capacidade, ou maior a possibilidade, a chance da violência surgir. E a partir desse lugar, né, indo mais especificamente nesse tema da banalidade do mal, que também para nós é muito oportuno, já falamos dele, mas que essa é a avaliação da Hannah Arendt a partir do acompanhamento desse julgamento do Eichmann, de um nazista, foi nas palavras dela, né? O problema com Eichmann era precisamente que muitos eram como ele, e que muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos,
e ainda são terrivelmente normais. Então, o que ela viu, e volto para o tema do que isso bate em nós. O que Hannah Arendt verificou a partir desse livro e das reflexões que ela faz nesse livro, acompanhando a trajetória de um nazista, né? De que ele era um homem que era absolutamente ordinário, normal. Ele não era uma pessoa má, era alguém que estava executando um trabalho que tinha, naquele contexto cultural, naquele contexto social, legitimado por toda uma sociedade que elegeu uma pessoa. Ele estava, na leitura dele, né? Ele perdeu a capacidade de avaliar o que era mal, o que era violência, o que era indesejável, porque ele foi capturado por essa forma de organização da sociedade que levou esse sujeito a isso. Então, numa certa medida, o que Hannah Arendt verificou e que eu quero insistir para ela está em nós, né? Está em nós. O mal não é algo, uma obra externa a nós. O mal está presente em cada uma e cada um de nós. Ele está no nosso, ele faz parte. Isso se alinha com, lá no início da nossa discussão, né? Com a discussão que é permeada pela sociologia, pela antropologia e pela psicologia. A presença do mal na perspectiva da Hannah Arendt, tomando por mal, né? Abolir o outro, né? Ela vai estar em todos nós. Então, essa acho que é uma discussão importante, alinhada à discussão do Michel Foucault. Não sei se o João gostaria de comentar alguma coisa. Vou seguindo? Pode seguir, meu irmão. Maravilha. Então, nessa banalização da violência, né, alguns elementos nos chamam a atenção, né? Primeiro, já comentei, mas só para registrar, a coisificação do homem, né? A falta dessa empatia, dessa conexão com o outro, né? O outro vira uma coisa e, caricatamente, como o João mencionou, pode estar numa consulta quando eu estou absolutamente ligado a uma lógica de queixa-conduta, né? Então, eu coisifico a pessoa, né? A pessoa vira o seu sintoma, né? Nesse sentido, eu desumanizo a pessoa, tiro da pessoa a sua singularidade humana, né? Uma outra coisa que compõe com a banalização da violência é muito presente no contemporâneo, né? Com a questão do cancelamento, por exemplo, essa lógica da perseguição, do aniquilamento, da exclusão, da marginalização, coisas que são experimentadas diariamente pela população em situação de rua, né? Então, o que fica para nós, né? Inclusive, coloquei em vermelho, né? O que essa discussão introduzida pela Hannah Arendt coloca, né? Como que a gente entende e justifica as muitas zonas sombrias, as muitas formas que existem em nós que vão habitar o nosso comportamento, né? Para que a gente não acredite de maneira inocente, inapropriada e pouco construtiva de que nós somos bons, éticos, a priori, de que a gente não tem também em nós partes que a gente não gosta tanto, que não são tão boas, que não são interessantes e que vão, em muitas situações, trazer o elemento da violência. Fechando um pouco, dando a nossa discussão aqui, a nossa aula, um contorno mais de que ferramentas a gente poderia trazer, poderíamos trazer várias, mas escolhemos para hoje trazer a ferramenta da comunicação não violenta. E aí o Rosenberg é a nossa principal referência. Ele tem outros livros, esse é o primeiro, né? Talvez o mais famoso. Ele construiu e fundou um Instituto de Comunicação Não Violenta, é um psicólogo social bastante influente, criou uma tecnologia, um método, né, que conseguiu uma difusão importante também no campo da saúde, não só, né, na promoção dos espaços de paz, da política de paz, né,
bastante influente essa questão da comunicação não violenta, e, em especial, tentando incidir na mediação de conflitos, né? Como eu disse, eu vou me focar muito na ferramenta, né? Não vou fazer uma ampla discussão da comunicação violenta, não é nosso objetivo aqui, mas o que o Rosenberg vai trazer para nós, ele vai estabelecer como pontos de ancoragem da comunicação não violenta 4 pontos, né? O que ele vai chamar de observação dos sentimentos, das necessidades que temos, e do pedido ou dos pedidos que vamos fazer. Então, vamos conversar mais especificamente do que o autor estabelece para cada uma desses pontos, mas aqui são ferramentas para que a gente possa, a partir dessa técnica da comunicação não violenta, estabelecer um tipo de comunicação, já que vimos, né, estamos falando da violência como uma linguagem, como uma forma de interagir no mundo, a partir desses 4 elementos, né? Então, quando ele vai falar da forma como a gente observa o outro, né, ele vai trazer para nós, vai chamar a nossa atenção, né, que quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber a nossa observação, ou nossa dita observação, como uma crítica. Se a gente mistura, eu vou me deter mais sobre o que o autor vai especificando aqui em cada ponto, mas o que ele vai dizer para nós? A nossa observação precisa ser, ao máximo que a gente conseguir, pragmática, o mínimo possível atravessado por uma avaliação da situação. Observar é diferente de avaliar. Vamos a termos específicos, a gente vai deixar tornar isso mais evidente. O segundo ponto tem a ver com os sentimentos e como que a gente consegue expressar na nossa comunicação os sentimentos que estão ali embutidos. Então, apresentar a nossa vulnerabilidade pode ajudar a nossa como profissional de saúde, tá? E isso, claro, tem um processo educativo quando a gente apresenta isso na relação com os usuários, com as pessoas que a gente atende. A gente, claro, está educando nessa relação. Apresentar a nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver o conflito. Em relação às necessidades, ele vai apontar para a gente que quando a gente expressa qual é a nossa necessidade, né, a despeito da avaliação que a gente tem mais chance de ter a necessidade suprida, satisfeita. E quanto ao pedido, que João até trouxe o tema, né, num comentário anterior, né, é comum não termos consciência daquilo que estamos pedindo. A gente tem muita dificuldade de estabelecer um pedido, e acho que a técnica da comunicação não violenta pode nos apontar algumas estratégias interessantes aqui, né? Aqui nós vamos usar alguns exemplos que ele traz nesse livro, né, que ele vai trazer essa figura, esse personagem do Daniel, mas só para a gente começar a entender e se aproximar do que a técnica está propondo. Então, quando ele fala de observação, né, ele vai distinguir a observação do julgamento, né? Por exemplo, Daniel chegou atrasado novamente essa semana. Quando eu coloco novamente, eu já estou ali reforçando um elemento que traz a recorrência daquilo, mas não estou exatamente dizendo se isso é bom ou ruim. Eu estou só observando, né? Um outro ponto, aí já indo para a relação dos sentimentos, né? Quando ele coloca no exemplo, né? Fico irritado quando vejo Daniel chegar atrasado novamente essa semana. Então, ele está ali distinguindo, né, o que é sentimento de uma opinião. Ele está dizendo expressamente: fico irritado quando ele chega atrasado novamente. Quer dizer, a repetição do atraso me traz esse sentimento de irritação. Quando ele fala da necessidade, é algo muito específico, muito circunscrito, para a gente comunicar para os nossos pacientes o que de fato é a nossa necessidade, né? No caso aqui do exemplo, preciso que o Daniel não chegue mais atrasado. É uma necessidade isso. E aí, em relação ao pedido, né? Aqui um exemplo um pouco maior, e isso a gente vai adensando ao longo das próximas apresentações. Olá, Daniel, provavelmente você tem seus motivos para chegar atrasado pela segunda vez nessa semana, mas gostaria que soubesse
que esses atrasos me deixam irritado, pois atrapalham o andamento do trabalho. Você poderia chegar no horário correto, assim como os demais colaboradores, os demais trabalhadores, né? E aí, distinguindo pedido de uma exigência ou de uma ameaça, né? O pedido é claro. É a segunda vez que você chega atrasado, isso me deixa irritado porque me atrapalha na condução do trabalho, e meu pedido é: você consegue chegar no horário para que a gente possa estabelecer uma outra relação? E aí, olhando de maneira mais pormenorizada nesses pontos, quando a gente olha para a observação, Rosenberg vai trazer alguns pontos, né? Eu vou me deter aqui em alguns para ir ajudando a gente a compreender um pouco melhor o método proposto pela comunicação não violenta, né? Então, o que ele está considerando como uma comunicação ineficiente, né? Usar verbos que dão uma conotação de avaliação, onde eu estou avaliando. Então, por exemplo, uma frase com a avaliação, né? João vive deixando tudo para trás, né? João nunca toma os remédios, ele sempre deixa o tratamento dele em segundo plano. Isso seria considerado uma comunicação com a avaliação. O que ele propõe aqui como um exemplo de uma observação, né, sem a avaliação? João só estuda na véspera das provas, né? João só toma o medicamento quando eu estou próximo dele. João só toma o medicamento quando vai à unidade. João só vai ao lugar tal quando acompanhado de um profissional de saúde. Então, a ideia é de tentar incluir na nossa comunicação o pragmatismo da observação sem um juízo de valor que coloca no ato aqui do nosso exemplo do João uma coisa que é nossa avaliação e que só vai bater na perspectiva do autor como algo que é uma crítica, será ouvido como um julgamento nosso como profissionais em relação às pessoas que a gente está atendendo. Um outro ponto que ele vai trazer, João, fica à vontade para qualquer questão, tá? Eu estou um pouco mais rápido, mas fique completamente à vontade. Implicar, né, que as inferências que a gente faz em relação a uma pessoa sobre seus pensamentos, sentimentos, intenções, desejos, são as únicas possíveis, né? Por exemplo, algo que está embutido nisso, que teria uma relação com essa comunicação não adequada, o trabalho dela não será aceito, né? Como uma afirmação, algo que a gente coloca ali com algo nosso, né? Em contrapartida, acho que o trabalho dela não será aceito pelos motivos A, B ou C. Um outro ponto, né? Confundir previsão com certeza. Se você não se alimentar direito, vai ficar fraco, né? Aqui é uma previsão, não uma certeza. Aqui, colocar de uma maneira mais adequada, se você não se alimentar direito, temo que sua saúde fique prejudicada, né? E, inclusive, essa relação proposta pela comunicação não violenta tem algo que é muito importante para nós como profissionais de saúde, que é responsabilizar as pessoas pelo seu próprio cuidado. Então, quando a gente se retira a nossa avaliação, a gente dá uma maior chance de da pessoa se implicar com aquilo, porque eu tiro a parte que é minha da frase, né? Não ser específico a respeito de pessoas a que se refere, e aí absolutamente basear frases em preconceito, né? Por exemplo, aqui no caso dele, podemos pensar em vários outros: chinês não limpa a casa, mas poderia pensar em negros têm atitude A, B ou C, D, gays são assim, mulheres são assim, homens são assim, e aí no exemplo específico ele está dizendo, não vi aquela família chinesa limpar a calçada, né? Então você vai especificamente, o que é a chave de leitura aqui? A gente vai naquilo que foi observado, né? Um outro ponto, usar palavras que denotam habilidade sem indicar que você que se está fazendo uma avaliação, né? Antônio é um péssimo jogador de futebol, né?
em 20 partidas, com uma maneira equivocada, e a maneira mais adequada, em 20 partidas, Antônio não marcou nenhum gol. Você vai para o elemento concreto, né? Antônio nunca se implica no seu tratamento. Antônio não está nem aí para a sua família, né? Trocar uma frase dessa por uma frase que diga: Antônio não entra em contato com a família nos últimos 4 anos. Antônio não conversa sobre a família nos últimos 10 atendimentos. Para pegar um pouco desse gancho aqui, com o exemplo dado pelo autor, né? E usar advérbios e adjetivos de maneira que faz com que eles não indicam, né, que se está fazendo uma avaliação, né, com a ideia de feio, mal cuidado, para a aparência de Carlos não me agrada, a forma como Carlos veio parece que não está adequada para o lugar ou para a forma como a gente espera que ele compareça. Entrando no segundo ponto, acho que acho que vale a pena, sobretudo, olhar para alguns termos, algumas palavras, já que a gente está falando muito, né, da questão do vocabulário, né, que sentimos para que a gente possa trazer melhor o segundo ponto que ele traz no método, que é a forma como a gente expressa o nosso sentimento. E, de novo, os nossos sentimentos. Ele está tratando aqui do que sentimos versus opinião acerca do comportamento do outro, né? E aí ele vai trazer um exemplo no livro que eu vou replicar aqui, e aí depois a gente olhar para alguns dos termos das palavras que ele vai trabalhar pelo método, que, no exemplo, né? Sinto-me ignorado pelas pessoas com quem trabalho, sinto-me ignorado pela equipe que me atende, sinto-me ignorado pela rede que não acompanha as pessoas com quem que a equipe de consultório na rua está cuidando, enfim, essa ideia, né, desse sentimento de ignorado, onde essa palavra descreve como eu acho que os outros estão me avaliando, né? Que não é necessariamente o sentimento que o outro tem sobre mim, né? E que nessa situação, por exemplo, nesse exemplo, poderia ser: eu sinto-me desestimulado, sinto-me triste, sinto-me, de alguma maneira, né, desmotivado com o que acontece nessa relação com a rede, com a equipe, com o serviço A, B ou C, com uma outra política pública. Ele vai trazer um rol, eu aqui diminuí, né, para um rol extenso, que está exposto no livro, mas algumas palavras que expressam opinião acerca do comportamento do outro, que é importante que a gente tome cuidado para usá-las com muita reserva, e a partir da metodologia da comunicação não violenta, sobretudo dos sentimentos que são nossos, né? Palavras que vão trazer um olhar mais difícil da gente tornar o outro empático a nós, o outro permeável a nós. A ideia de que eu estou me sentindo ameaçado, criticado, desapontado, diminuído, enganado, ignorado, intimidado, maltratado, pressionado ou sobrecarregado, né? São palavras que o autor vai dizer que vão inviabilizando, a partir da expressão desse sentimento, que tem a ver, sobretudo, com uma expectativa do outro, e que vão interditando a relação de empatia que melhoraria a nossa comunicação na perspectiva da comunicação não violenta. Aqui, trabalhando o terceiro ponto, né, que são das necessidades, e como, de uma maneira, eu consigo expressar o que de fato é a minha necessidade. Então, o autor vai trazer alguns exemplos de como a gente pode se atrapalhar com a forma de expressar qual é a nossa necessidade, né? E aí ele vai trazer o exemplo: se alguém diz com raiva, por exemplo, você é a pessoa mais irresponsável que eu já vi, ou você é a pessoa mais descuidada que eu já vi, ou você é a pessoa que menos quer uma relação com a família que eu já vi, ou coisas que podem estar no nosso dia a dia, né? Ele vai trazer um pouco, né, os caminhos que a gente pode percorrer ao receber uma fala como essa, desse exemplo, e a gente pode ir desdobrando em várias outras, de que eu deveria ser mais cuidadoso, aonde a pessoa respondendo a minha frase, né, a minha intervenção enquanto profissional de saúde, por exemplo. E aí, nessa fala, podendo ter, né, tanto uma relação de culpa,
o que pode afetar, inclusive, a própria relação do sujeito com ele mesmo, né? Que a gente vai chamar mais vulgarmente de autoestima. Uma outra possibilidade de interagir é: você não tem o direito de dizer isso, né? Eu estou sempre me esforçando aqui, eu estou sempre fazendo o que é possível. Qual o direito de pensar que eu deveria beber mais água, né? Como no exemplo do João, despertando, claro, raiva no meu interlocutor, né? A partir de uma frase com uma comunicação que não expressa de fato qual é a necessidade, né? A necessidade que eu tenha é que você assuma mais responsabilidade sobre o seu cuidado, por exemplo, sobre o seu tratamento, né? Então, a forma como a gente se expressa vai construir um mundo de possibilidades ou impossibilidades. E aí, uma outra forma de interagir a essa demonstração de necessidade equivocada no nosso exemplo, né? Quando escuto você dizer que sou uma pessoa mais responsável, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento do meu esforço de cuidar das coisas, né? Então, uma forma de interagir que também vai mostrando que o sujeito não se sente reconhecido, se sente magoado e que também interdita a forma de interagir com a necessidade que a gente tem. Nesse caso aqui, que a pessoa seja mais responsável por si. Essa é a nossa necessidade, que a pessoa se comprometa com ela mesma, né? Marcelo, usando um exemplo desse só Por favor. para exemplificar no atendimento que tivemos, há cerca de 2 anos, uma psicóloga, após alguma conversa ineficiente com o usuário, ela tomou uma atitude muito básica, mas que foi muito interessante. Ela resolveu tomar um suco de laranja e levar o usuário para tomar um suco de laranja. E na conversa dela tomando suco de laranja, ela falou: eu preciso que você tente substituir o álcool por questões que vão te ajudar mais. Então o suco vai te fazer bem. Mas ela não falou isso de uma forma afrontosa e, além de tudo, ela falou isso dando suco de laranja, né? Sim. Então é interessante também, assim, que para que não haja afronta na comunicação ou para que o outro não se sinta afrontado, a gente sempre tentar trazer soluções, né? Não ficar só no questionamento. Acho que você está batendo bastante nessa tecla, assim, não ficar no questionamento, na avaliação, não ficar no negócio, mas Perfeito. ao contrário, trazer esclarecimento, elucidar de maneira clara Perfeito. a necessidade, para que a pessoa consiga entender sem precisar se sentir ofendida, né? É isso que a técnica mais vai colocar para a gente, João. Isso é o que a técnica mais vai colocar. E fechando o quarto ponto, né? Que é em relação ao pedido, o autor vai trazer para nós, né? Que quanto mais claros, quanto mais específicos formos a respeito do que queremos, mais provável é a possibilidade da gente conseguir. Então, aqui, trazendo exemplos do livro, mas pensando aqui o método de uma maneira mais ampla, o nosso dia a dia como profissionais de saúde, né? O pedido de um pai para o filho, né? Tudo que eu quero é que você comece a demonstrar um pouco mais de responsabilidade. É pedir demais? Isso aí de uma maneira equivocada, né? Trazendo um cunho de avaliação nisso, né? E aí, refazendo a partir da perspectiva do método, né? Quando eu digo que quero responsabilidade, o que quero mesmo dizer é que desejo que você faça o que eu digo sem questionar, que pule quando eu disser para pular e que faça isso sorrindo. E aí, o autor vai problematizar, né, nessa relação, né? Isso é um pedido por obediência ou por responsabilidade? Então, ele vai apresentar aqui 2 formas que vão estabelecer para o pedido formas equivocadas, né, que não tornam evidente para o nosso interlocutor o que a gente de fato precisa com o nosso pedido, né? O que a gente quer de fato, né? Significa o que, no caso desse, o que eu estou chamando de responsabilidade, né? Tem a ver com horário, tem a ver com cumprir compromissos, com o nosso usuário, né? Quando a gente fala de responsabilidade, eu estou falando de quê? O que é que eu chamo de responsabilidade? Como que eu torno evidente aquilo que eu quero? Eu estou falando de horário, eu estou falando de assumir o compromisso com tomar um medicamento, eu estou falando de chegar num outro serviço para o qual eu encaminhei. Então, essa ideia de que o pedido precisa estar muito circunscrito a exatamente aquilo
que é o que eu estou pedindo, para que a gente também não leve para o pedido, né, elementos de opressão, elementos de exercício de poder, elementos de avaliação de tudo que a gente já trouxe em relação à discussão que está em torno do nosso tema, né? Aqui ele vai trazer mais alguns exemplos, né, de como a gente consegue pensar, né? E aí, olhando ali, né? Putz, não dá, você é muito exagerado ou exagerada. Percebo que isso, e aí, do lugar da empatia, né? Do lugar de quem constrói um pedido, considerando os elementos, sobretudo os outros 3 elementos que a gente trabalhou aqui na discussão do método da comunicação não violenta, né? Percebo que isso é importante para você. Me ajuda a entender um pouco mais, né? Trazendo a pessoa para perto, né? E você faz um pedido muito específico. Me ajuda a entender isso que você está trazendo, né? Num outro, tá bom, não vou falar mais nada. Numa outra perspectiva, né? Eu gostaria de compartilhar como isso é diferente para mim. Você me ajudaria muito me escutando um pouco. Você tem alguns minutos? Essa frase ela serviria para qualquer atendimento que a gente faz, em saúde, no SUAS, na educação. Então, a ideia é de que você traz o sujeito para perto de você com o pedido, porque o pedido é específico, né? Você vai me ajudar se você me escutar um pouco, porque eu vejo isso de maneira diferente. Você tem algum tempo para me escutar? Né? O pedido fica claro. Um outro exemplo, isso já é muito mimimi, você é muito sensível. Numa outra perspectiva mais ligada à proximidade com o sujeito, sinto que o que te falo chega com intensidade. Posso lhe contar mais sobre a minha intenção? Posso te falar mais sobre o que eu estou pensando? Posso te falar mais sobre o que eu acho que está envolvido conosco? Então, são estratégias para poder olhar diferente para a forma de constituir o pedido, onde eu aproximo a pessoa. Vou passar por esses para já ir aqui para o nosso... para o que o autor vai chamar, ao final, ele vai nos relembrar, né? O que é a nossa responsabilidade na perspectiva da comunicação não violenta, pensando como uma ferramenta, como profissionais de saúde, né? O que está na minha alçada, né? O que eu faço, como eu escuto, o que eu digo, o que eu penso, o que eu sinto, os efeitos, os impactos das minhas opções e as minhas necessidades. Isso está tudo que tem a ver comigo, com a minha responsabilidade. O que está absolutamente fora da minha responsabilidade e com a qual eu preciso estar contando com uma aproximação com o outro? O sentimento do outro, o pensamento do outro, as necessidades do outro, as ações do outro, a educação do outro e, sobretudo, o crescimento do outro. Então, o autor traz um elemento que pode parecer óbvio, né? Mas que a gente muito facilmente se mistura, colocando as nossas expectativas de que o sujeito deveria voltar para a família, deveria parar de beber, deveria parar de usar drogas, deveria voltar a trabalhar, que ele teve uma oportunidade A, B ou C, onde a gente tem muita dificuldade de distinguir o que é nosso e o que é do outro. E o autor, ao final da descrição da metodologia da comunicação não violenta, reforça o que é nosso e o que não é nosso. Aqui as referências, e aí essa apresentação fica para nós, que estamos lá no ICEP, fica para nós como um recurso educacional. Marcelo, quero te agradecer pela parceria, quero agradecer a todos e todas que acompanharam até aqui. Eu acho que a gente conseguiu de forma eficiente comunicar a importância não só da comunicação não violenta, mas a importância de um olhar empático para a linguagem de violência que o outro possa utilizar. Ou até mesmo para que a nossa linguagem não seja uma linguagem violenta no sentido de afrontosa. Eu acho que a gente chegou num ponto muito comum. Pessoas têm suas realidades diferentes, recebem isso com emoções diferentes, recebem o que falamos, o nosso atendimento, a nossa intenção, completamente diferente do que nós passamos.
mas também conseguimos chegar com essa conversa, com esse bate-papo, no consenso de que a violência não é algo comum e que podemos enriquecer o nosso vocabulário para que a gente consiga gerar ambientes mais saudáveis, tanto de trabalho, quanto de atendimento, quanto para o nosso usuário, e assim conseguir com mais eficácia propor os nossos tratamentos, propor as nossas metodologias. Eu me sinto feliz, porque eu acho que a gente encarou um desafio tanto que foi bater um papo sobre violência, bater um papo sobre a realidade do usuário do SUS. Nós não falamos só da população em situação de rua, mas falamos de maneira geral sobre a realidade do SUS, a realidade do que a gente enfrenta. Fico feliz com cada um que vai poder acompanhar esse material. Te agradeço muito e acho que a gente se vê em breve e vamos marcar uma próxima. Obrigado, João, pela parceria de sempre. É sempre uma alegria estar aqui, reforçando o nosso compromisso com a formação dessas equipes. Um abraço para todas e todos.